vocês já ouviram falar casas que acabam tendo ali algum movimento, algum fenômeno acontecendo, pessoas que são acometidas, né, ali falando por outras pessoas, né, espíritos falando. Então, tantas coisas que acabam a gente vendo ou a gente ouvindo, né, através de relatos, que acaba tendo uma dúvida. Puxa, o que é isso? Será que existe? Isso é da mente das pessoas? Eu tenho um amigo que até hoje ele comenta, ele não tem nenhuma religião, mas esses dias em uma viagem que nós fizemos para visitar uma determinada empresa, ele estava comentando, puxa, tudo isso é da mente das pessoas. Né? Isso é da mente, a mente ela é muito potente, ela é muito forte, então não existe espíritos, não existe nada disso, isso é da mente de cada um. E aí a gente não vai, a gente respeita, né, o pensamento de cada um, o momento de cada um, o momento de compreensão de cada pessoa. Nós sabemos que todos nós temos um momento específico para a assimilação de alguma lição, de algum aprendizado. Você pode ler uma frase hoje, ler um livro hoje, e aquilo não fazer sentido para você. Daqui a um mês, 2, 6 meses, um ano, você vê aquela mesma frase, ou ela dita de um outro modo. E aí você, puxa, isso faz sentido? É isso mesmo? Então cada um ele tem um modo de compreensão, ou seja, um modo de compreensão, depende do modo como é falado, ou ele não chegou ainda em um nível de compreensão mais ampliado para compreender isso. Então até hoje nós temos, imagina a época de Kardec, 1850. Então naquela época as pessoas não sabiam o que era o mundo espiritual. Os movimentos de mesas girantes eram movimentos de brincadeira, movimentos que inclusive as pessoas pagavam para ver aquilo. Já havia muitos truques ali, muitas falcatruas, mas algumas coisas eram verdades, outras não. E aí Kardec disse, eu preciso estudar tudo isso. Então Kardec acabou trazendo essas elucidações, particularmente no livro Céu e Inferno, né, tema da nossa reflexão, ele acaba trazendo essas entrevistas, né, essas falas dessas pessoas que acabaram desencarnando, e ele gostaria de saber como se dá esse desenlace, porque até então as pessoas não sabiam como se dá. E esse momento da transição, do passamento dessa vida para a vida maior, para a vida espiritual, mas deixar o corpo, será que o corpo fica? Então, o Espiritismo, ele não veio, eu sempre repito isso, o Espiritismo ele não veio para fazer fenômenos, para promover fenômenos. Muita gente que adentra a doutrina espírita acaba tendo essa dúvida, ou é atraída ao Espiritismo por conta dos fenômenos. Quando nós falamos com alguns colegas, por exemplo, eu sou espírita, espírito, tem espírito lá? Você já viu um espírito? Você já falou com um espírito? O Espiritismo ele não veio para isso. O Espiritismo ele nasceu para responder às pessoas o que se encontra no mundo espiritual, para elucidar, para tirar essa dúvida de todos nós. Ele não veio para fazer o fenômeno. O Espiritismo ele nasceu para explicar os fenômenos. É diferente. Então, numa casa espírita, nós somos convidados a todos a estudar. Vamos estudar. Ninguém aqui é convidado a participar de uma mesa mediúnica, de uma reunião mediúnica, de um fenômeno. Não, nós somos convidados todos a estudar. Até a reunião mediúnica ela é uma reunião de estudo. Ela é um estudo e, por outro lado, de doação das pessoas que ali se encontram para com aqueles desencarnados que ainda não conseguem ter uma compreensão da vida e, através dos médios que ali se encontram, acabam tendo a oportunidade de se fazerem isso. Então, o Espiritismo ele não nasceu, repetindo, para fenômenos. Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, você já viu? Eu nunca vi um espírito. Não, nunca falei com o espírito. Eu mesmo, particularmente, nunca. Mas eu estudo o Espiritismo, porque o Espiritismo não é para fenômenos, ele é para explicar os fenômenos. E, acima de tudo, para nos deixar para todos nós, tirar essa dúvida de o que fazer para sair dessa vida melhor do que chegou. Que aí é onde está a chave. Nós precisamos realmente entender quais os nossos passos, quais as nossas inclinações, o que é que a gente precisa, né, para viver melhor. E aí o Espiritismo realmente ele acaba trazendo para a gente.
Em uma dessas entrevistas, né, tem um senhor, disse do livro Céu e Inferno, dessa segunda parte, o senhor Van Duster. É um senhor que desencarnou aos 80 anos, morava na Antuérpia, uma cidade portuária na Bélgica, e Kardec pegou esse relato dele, porque logo ao desencarnar, um médium ali conversou com o seu guia protetor, pediu a oportunidade de ter uma conversa com ele, com o senhor Van Duster, para saber, né, como foi essa transição, já que o propósito desse livro é esse, pelo menos da segunda parte desse livro é esse. E aí o guia vai dizer, espere um pouco, mais uns 4 dias, porque nesse intermédio aí ainda há muita confusão, inquietação mental. E se caso nós o chamássemos, a mágoa, a culpa, provavelmente iria atrapalhar muito a comunicação. Por aí nós tiramos uma grande lição. Nós sabemos que a perda do corpo físico é natural para todo mundo. Não é nenhuma novidade que todos nós iremos morrer. O corpo, o personagem Milton irá morrer. Irá ficar o espírito que não é Milton. Nós não sabemos. Na encarnação passada, não sei qual foi o nome que foi me dado. Então, quando desencarnarmos, cada um segue ali essa sequência de pensamentos, sequência comportamental, sequência de ações, as quais a gente alimentou durante toda a nossa existência. O que nessa entrevista, o que fica evidente, além dessa primeira parte, desse primeiro parágrafo, que há essa inquietação mental, talvez todos nós tenhamos essa inquietação mental, isso é natural se nós pensarmos um pouco, porque Kardec, no início dessa segunda parte desse livro, tipo um prefácio, chamado O Passamento, Kardec diz que não é só crer, não é só crer na vida superior, não é só crer que existem espíritos, mas sim crer consciente, crer raciocinado, crer realmente no fato, para que a gente possa, com os 2 pés no chão, não com aquela... Muitas vezes nós falamos de fé de uma forma errônea, às vezes, né? Ou de uma forma muito ligeira ou rasteira, né? A fé, quando a gente fala em fé, a gente acredita em algo exterior. A gente está muitas vezes terceirizando alguma coisa, mas essa fé que ele fala é uma fé raciocinada, é fé de fidelidade, de acreditar naquilo de fato que eu estou estudando, naquilo que eu pesquisei, né? Porque eu vi que há relatos ali, a lógica, se eu raciocinar, a lógica que isso ocorra. Antes de começarmos a reunião, estamos conversando justamente sobre isso, né? Tião estava comentando que talvez grande parte da humanidade ainda não compreendeu, né, que existe o mundo espiritual. Eu já acho que sim, eu acho que boa parte da humanidade acredita na vida espiritual, cada um do seu modo, né? O evangélico, o cristão, o católico, o espírita, o judeu, o islâmico, todo ele acredita no mundo espiritual, cada um do seu modo, cada um do seu jeito, mas eles acreditam que existe algo após. Uma pequena parcela da população que não acredita em nada. E nós respeitamos a todas, temos compreensão sobre tudo isso. Mas o problema não é esse, a gente acreditar que existe algo. O problema é nós ainda não acreditamos que somos espíritos. Talvez esse seja o maior desafio da criatura humana. Não entender que somos espíritos. E no espiritismo é que está a chave. Por isso que o Van Duster, no segundo parágrafo do seu relato, ele diz que se conhecesse de fato a doutrina espírita, ficaria mais fácil a transição dele, o despertar dele na outra vida. Ficaria mais fácil. E Kardec diz que não é só saber, é sim ter não só saber, ter essa condição de raciocinar consciente e viver tal qual. O desafio, como eu falei, da primeira revolução, para mim, foi essa elucidação de Kardec do mundo espiritual. A segunda revolução, para mim, é essa revolução existencial. É nós compreendermos de fato que somos espíritos. Se nós somos espíritos, nós precisamos viver tal qual um espírito. Se nós conseguimos viver tal qual espírito,
Esse é um desafio para todos nós que estamos aí na Terra. Falávamos disso também. Se a gente já tivesse essa condição, provavelmente nós estaríamos matriculados no planeta Terra. Todos, talvez raras exceções, e eu digo talvez raras exceções, alguns espíritos que querem ajudar, estão em missão, mas são raras as exceções, percentual muito pequeno em relação aos 8 bilhões de habitantes da Terra. Todos nós estamos matriculados no planeta Terra. Se ainda não entendemos a nossa inferioridade diante da nossa missão, ou do nosso desafio aqui na Terra, é porque a gente ainda não compreendeu. Todos nós ainda não compreendemos nosso estado aqui na Terra. Esse que é o desafio. O desafio é virar essa chave, essa segunda revolução, revolução existencial, essa compreensão de que somos espíritos imortais. Eu tive, na semana passada, estava em viagem, né? E aí tive uma grande lição, várias lições nessa viagem. Eu sempre tenho ótimas lições, e daquelas lições que realmente são bem profundas. Eu visitei uma determinada rua, em Xangai, que é uma rua de compras, deve ter uns 4 quilômetros de rua, né, de compra, onde você compra várias coisas, você quer comprar, de lojas, várias lojas. E minha esposa disse que eu sou igual a mulher, né? Eu gosto de sair comprando as coisas, tomo bolsa. E aí eu estava andando, já tinha andado uns 15 quilômetros, então andava bastante. Cheguei nessa rua, já tinha mais 4, fiz as contas, dava 19, mas tudo bem, eu vou caminhar. Comprei algumas coisas e tal. E toda vez quando chego nessa rua, é uma rua comum, onde várias pessoas, principalmente homens, mulheres também, mas principalmente homens, abordam você para te vender alguma coisa. E eles são muito insistentes em tentar te vender qualquer coisa. Geralmente a gente tem um cartão de visita, tem um cartãozinho com bolsas, relógios, né? esses objetos, né? Que vêm da China. Então eles costumam insistir. E aquilo me irrita, aquilo realmente me deixa um pouco desconfortável na realidade. Né? Aquilo eles ficam insistindo, e eles insistem mesmo, ele anda com você 1 quilômetro. E você andando, querendo olhar uma coisa, e ele insistindo. E às vezes, das outras vezes, teve uma vez que eu fui, acho que essa é a 10ª vez que eu vou para Xangai, mas teve uma vez que eu fui, e aí ele insistiu tanto, eu estava com as bolsas assim, e ele insistiu, puxou o meu irmão, que uma bolsa caiu. Uma bolsa caiu, eu não sei de onde veio, um pingo d'água que bateu na minha cabeça também. Eu acho que foi de um ar-condicionado que bateu na minha cabeça, que eu disse, não, eu dei um grito, né, para ele, não. Tá. Teve outra vez que um veio, quando ele veio eu corri. Quando ele veio, que aí eu corri, saí correndo, olhando para ele, correndo, parecia um louco, né, no meio da rua correndo. Dessa vez, eles vieram e tal, e eu disse assim, não, eu tenho que trabalhar isso. Eu não ia nessa rua, porque assim, toda vez eu vou, eu não ia, não tinha necessidade. Mas eu disse, não, eu vou porque eu preciso trabalhar isso em mim. Eu tenho que trabalhar isso, nessa compreensão. Aí veio, quando eu cheguei na rua, veio o primeiro. Aí eu já dei um sorriso para ele. Já dei um sorriso, mas ele insistiu tanto que aí o sorriso foi embora. Eu disse, não, mas eu estou aprendendo, eu vou aprender. Aí fui, aí o segundo veio, eu já disse, não quero. Mas eu não tratei eles iguais dos outros anos. Mas ainda me irritou por dentro. Ainda me irritou. Eu não externalizei aquilo. Mas ficou, veio um, depois veio o outro. E você quer o quê? O que você quiser. Então, aí aquela insistência. Né? E aí eu encerrei ali, né? Achei que eu não passei no teste. Eu fiz uma avaliação. Achei que eu não passei no teste. E me comprometi a voltar no outro dia. Coisa simples. Essa é uma grande revolução industrial, revolução existencial. Essa é uma grande revolução. Porque nós acreditamos que a gente precisa mudar porque nós matamos, porque nós roubamos, por conta disso, porque eu sou ruim. A revolução não é essa. Os episódios violentos, a estatística no mundo, tem um livro interessante, Os Anjos Bons,
que diz que estatisticamente a violência ela tem diminuído no mundo, estatisticamente em relação à população. É claro que a evidência da Bíblia mostra muita coisa, mas tem um livro do psicólogo canadense chamado Os Anjos Bons, que acaba trazendo essas reflexões, essas informações. Então, talvez nenhum daqui, nessa vida, não matou ninguém. Talvez ninguém bateu no pai e na mãe. No passado, talvez sim, provavelmente. Mas agora, talvez não. Então, a gente talvez fique se questionando onde é que eu tenho que melhorar. Onde é que eu tenho que trabalhar? Como eu posso despertar? Então, o despertar ele vem justamente dessas inquietações que vêm do nosso interior. É isso que o Van Dust acaba nos trazendo. Se eu tivesse uma melhor compreensão da vida, ele iria ter um despertar melhor. Mas ele acabou não tendo isso. Mas ele é colocado nesse rol de espíritos felizes porque ele está muito bem ali. Ele está se sentindo mais confortável, sem o peso da velhice, sem as inquietações, sem os empecilhos que aqui acabava tendo para ele. Então, ao final quando eu terminei nessa rua, eu me comprometi a voltar no outro dia, pegar um metrô, dava 10 minutos de um metrô para lá, e de fato eu voltei no outro dia para treinar novamente isso. Uma bobagem, talvez, uma coisa banal, mas uma coisa que me inquieta todas as vezes. E aí, quando eu voltei para o hotel, um gerente do hotel, um dos gerentes, são vários, mas um dos gerentes, o Jonathan, uma pessoa fantástica, me ajudou bastante em diversas coisas. Todos os dias eu precisava dele, ele me ajudava. E aí, quando eu voltei, eu comentei com ele: Jonathan, eu tenho uma inquietação muito grande quando eu vou na rua e tal, porque as pessoas me abordam. Aquelas pessoas são perigosas. Eu perguntei para ele. Ele disse: não são perigosas de forma nenhuma. Eu me inquieto com aquilo, mas eu fico meio um pouco irritado. Aí ele disse: não se esqueça, isso é normal, nós ficarmos irritados, às vezes a gente ignora, mas você já testou conversar com algum deles? Porque todos eles têm família e nenhum deles tem emprego. Aí eu disse: nossa, todos eles têm família e nenhum deles tem emprego formal. Aí eu disse: puxa, eu não pensei. Aí eu disse: aí eu contei essa história da outra vez, que eu me irritei bastante. Ele disse: às vezes eles têm filhos, têm esposas esperando alguma coisa, né? E eu tinha saído pela manhã, perguntado para ele onde é que tinha uma loja para comprar bugigangas para meus filhos. E aí eu cheio de bugigangas para meus filhos, e eu com dinheiro para comprar essas bugigangas, né? E as pessoas ali não. Então note que nós temos uma grande dificuldade de nos enxergar enquanto espírito. Quando ele soltou essas palavras, coisas que o Espiritismo disse, mas ele disse de um outro modo, e aquilo me tocou. Quando ele disse aquilo, eu disse: ok. Aí fui para o quarto e aí pronto. Comecei a refletir, né? De fato, se eu sou espírito imortal, eu preciso ter essa visão, vou me esforçar para ter essa visão, que o outro também é um espírito imortal. O outro também, você também são espíritos imortais. Cada um lidando com as coisas que a vida vai te apresentando. A vida vai apresentando os desafios, as ações, e nós precisamos estar atentos a isso. Preparados, nós não vamos estar, mas atentos. Precisamos estar atentos a isso, porque existe na indústria, existe só para dar um exemplo para vocês, na indústria nós trabalhamos com ordens de produção. Então existem diversas ordens de produção, são os pedidos dos clientes. Então nós somos uma indústria que produzimos algo para entregar ao nosso cliente, e os clientes vão pedindo 1.000 ordens, 2.000 ordens vão chegando, e 2.000 clientes, 5.000 clientes. E a partir daí, algumas empresas fazem o sequenciamento daquelas ordens manualmente. É uma forma meio grosseira, mas só para vocês entenderem. Algumas empresas fazem sequenciamento de forma manual. Pega e coloca isso aqui numa máquina,
uma outra máquina. Só que existe um software chamado APS, que ele é um software de sequenciamento. Você pega esses 5.000 ordens, coloca no software e esse software faz todo um sequenciamento. Porque a olho nu, o humano ele não consegue fazer um melhor sequenciamento de 5.000 ordens do que a máquina. A máquina ele consegue fazer melhor. Então, só para vocês terem uma ideia onde eu quero chegar. A vida, ela é um sequenciamento. A vida é um sistema que ela acaba fazendo um sequenciamento das coisas que nós precisamos para lidar melhor do que a gente. Às vezes a gente acredita que seria bom se tivesse isso, ou isso aconteceu comigo, falaram disso também, né? Aconteceu, eu levei uma topada, roubaram meu carro, perdi o dinheiro, aconteceu isso é ruim, tomara que não chova, né? Tomara que fulano venha, tomara que aconteça isso. Nós não temos controle sobre nada disso. Isso tudo é um sequenciamento lógico de um planeta de provas e expiações que está preparado para gerar o melhor sequenciamento para cada um de nós. Então, se nós acreditarmos nisso, nesse fluxo da vida, há um fluxo da vida de acordo com uma lei universal que acaba gerando tudo que a gente precisa passar. Então, o que é que a gente tem que fazer? Interagir. Não gerar expectativa, não julgar as situações, não achar que é bom ou que é ruim, não esperar isso, não esperar aquilo. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Às vezes, eu estava falando com um colega essa semana, ele é de uma determinada área, da área profissional, e aí ele buscando uma recolocação na mesma área profissional, porque ele está acreditando que é aquilo. Poxa, você já experimentou não gerar essa expectativa dessa área e aguardar o que é que aparece? Aguarda o que é que aparece. O que surgir, aí você analisa, claro, vai pegar tudo, mas quando a gente está focado em uma coisa, a gente fica cego para outras. Quando a gente está focado em dar certo nisso, a gente fica cego para outras coisas. Mas está focado para que a nossa vida seja dessa forma, a gente siga uma carreira. Quantas pessoas não caem naquela crise da meia idade ou da idade mais avançada, porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, eu já não consegui. Mas o objetivo do Espírito não é conseguir isso ou aquilo. O objetivo do Espírito é aprender. O objetivo nosso é aprender. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades por conta disso. Então, quanto mais nós nos desprendemos dessas questões externas a nós e cuidarmos do que brota de nós, mais fácil será essa transição do mundo material para o mundo espiritual. Kardec fala isso em diversas mensagens do mundo do céu e inferno, principalmente nessas 2 páginas, né, desse Espírito Landuste. Ele fala ali mais ou menos em 3 parágrafos tudo isso que a gente tentou explicar aqui nessas meias palavras aqui. Quanto menos apego eu tiver, quanto menos coisas eu tenho para chamar de meu, melhor ainda para a gente. Quando a gente acreditar que precisa disso para isso, precisa disso para ser melhor, ou isso, aquilo outro, é porque nós não estamos acreditando no sequenciamento lógico da lei universal. Quando a gente reclamar de algo que não aconteceu, é porque a gente não está acreditando no sequenciamento lógico que Deus promoveu para a Terra. Quando a gente achar que não é assim, não estamos acreditando. Então, muitas vezes nós falamos até em outras palavras, entregar. Nós entregamos, vamos nos entregar a vida, vamos nos entregar a Deus, vamos nos entregar a determinadas religiões, falando dessa forma, mas a gente não consegue se entregar. Porque a gente gera sempre essa expectativa. Vai chover, tomara que não chova. Não, mas é isso aí, é aquilo outro. Mas é o fluxo da vida. Há um fluxo da vida, há um sequenciamento da vida lógico que nós precisamos estar apenas atentos. Não preparados, mas atentos. Tudo que acontecer, isso vai nos dar um senso de presença e um senso de libertação. Isso é muito libertador. Quando nós entregamos isso, ou quando nós acreditamos nessa lei universal que
Deus acabou criando, e a gente acredita que o nosso sequenciamento é melhor do que o sequenciamento de Deus. Note esse paradoxo. Nós acreditamos que o nosso sequenciamento, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, nós acreditamos que o nosso sequenciamento para nós sairmos dessa vida melhor do que a gente chegou é melhor do que o sequenciamento de Deus. Como assim? Como assim? Deus tem um sequenciamento através dessa lei universal. Tudo isso acaba sendo uma interação. O mundo espiritual, tanto falado por Kardec, nesse livro Céu e Inferno, que traz elucidações fantásticas, né? A primeira do senhor Sanson, do senhor Jeová, do senhor Jeová, esse livro Angústia, por exemplo, é fantástico, porque ele traz essas informações dele particularmente, claro, isso não é padrão, como eu falei, não é um padrão para todo mundo, né? Mas o que ele deixa ali nas entrelinhas é: quanto menos necessidades eu tiver do mundo material, mais fácil esse desenlace será. Quanto menos peso eu carregar, quais são os pesos? São minhas expectativas, são as minhas culpas, são as minhas mágoas, são aquilo que eu acredito que não alcancei, aquilo outro. Mais pesado será esse desenlace. Nós temos diversos outros livros, né? O irmão Jacó, por exemplo, no livro Voltei, traz elucidações fantásticas desse desenlace que teve, né? Há outro livro fantástico, né? Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, fantástico. Ela traz também, né, elucidações fantásticas desse desenlace, como é que se dá, inclusive sobre o alimento. Lá no capítulo 4, ela traz essa alimentação ilusória, dos espíritos, né? Ela fala que os espíritos obtêm no oxigênio, no ar, os elementos essenciais para a vitalidade do espírito. Porém, aqueles que estão mais apegados à matéria, como nós falamos, mais apegados ao mundo material, mais apegados às coisas, precisam de fato de um alimento. E aquilo nada mais é de uma ilusão feita ali pela mente humana. Nós precisamos realmente buscar o quanto antes, deixar largar, entregar, para que a gente possa, aos poucos, isso não é talvez de um dia para a noite, né? Isso não é uma coisa que a gente possa virar a chave de uma hora para outra, porque todos nós estamos matriculados em um planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações, todos nós estamos mais próximos do começo do que propriamente de alguma coisa mais elevada. Todos nós. O que difere uns de outros, né, do espírito superior para todos nós que estamos aqui, é apenas esse despertar da compreensão, compreender melhor esse mundo espiritual. Isso é libertador quando eu compreendo mais e quando eu consigo não só verbalizar, né, mas verbalizar em termos comportamentais. Aí sim, eu posso estar aqui falando doce, meio para vocês, mas aí eu posso estar numa rua do outro lado do mundo gritando com um outro espírito, gritando com um irmão, tratando mal outro irmão. Eu não percebi que eu sou espírito, esqueci, ou não esqueci, ou eu nunca percebi. Eu tenho essa dificuldade, né, de me perceber espírito, porque se uma vez que eu me percebo espírito, eu poderia dizer, e olha que eu voltei no outro dia, tratei melhor, né, as pessoas, mas eu disse assim, não, eu vou doar uma quantia à primeira pessoa que eu encontrar, né? A primeira pessoa que me abordar, eu vou doar uma quantia. E eu não consegui doar essa quantia, e vários me abordaram, até uns 2 quilômetros da rua. Depois eu desisti da lição, né? Vou voltar no que vem, aí vou me programar melhor, vou estudar mais, para poder voltar lá. Mas não consegui fazer a doação, mas consegui tratá-lo melhor. Consegui conversar com ele, tudo bem? Eu ainda disse, Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Eu disse para um, não sei se ele entendeu, né? Mas eu disse para outro também eu disse. E aí, tá tudo bem? Uma mulher me abordou, disse, a senhora está bem? A senhora tem filho? Eu disse para ela. E ela continuou insistindo nas coisas que ela queria vender, eu não queria saber da minha conversa. Mas aí eu passei, eu acho que eu teria um 5,5 da segunda vez. Né? Pretendo, ano que vem eu devo voltar,
tirar uns 6, 6,5, né? Porque não é de uma hora para outra. A prova, né? A vida, ela se dá lá fora, né? Ela não se dá aqui dentro, né? Ela não se dá no interior de um templo religioso. Aqui é o momento da gente fazer algumas reflexões, é o momento da gente se refazer, buscar o alimento, né? Buscar algumas elucidações, mas a vida de fato ela se dá na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, em alguém que liga. Então nós temos essa grande dificuldade. Uma outra grande dificuldade, por exemplo, é nós deixarmos, né, ou a gente se comprometer em ajudar outras pessoas, né? Não vi a hora, está encerrando, mas eu comecei tarde. Soares, por exemplo, me mandou um áudio de alguém, né, que está precisando de ajuda, e nessa pessoa que está precisando de ajuda, o que me chamou a atenção foi que eu escuto isso vez ou outra, né? As pessoas que se internam em determinados hospitais públicos aqui, elas precisam de alguém que o acompanhe. E existem pessoas que estão ali na frente dos hospitais que se comprometem a isso através de uma determinada quantia de dinheiro. E aí eu fiquei imaginando, puxa, por que eu não vou fazer isso? Existem várias pessoas que não têm condições financeiras, que estão indo para os hospitais, e alguns hospitais só aceitam a pessoa internada se tiver um acompanhante. Se tiver um acompanhante, eles aceitam. Se não tiver acompanhante, eles não aceitam. E muitos não têm condição de acompanhar, muitos não têm condição de pagar um acompanhante. E por que eu não vou, pelo menos uma noite, ser um acompanhante dessa pessoa? Isso é uma reflexão para todos nós. Desde que o Soares mandou esse áudio, eu fiquei pensando, poxa, por que eu não vou? Porque eu não só dessa pessoa, mas qualquer uma outra, por que eu não chego no hospital e digo, um hospital público, pessoas que não têm condições, por que eu não chego lá e digo assim, por favor, tem alguém aí precisando de acompanhante? Eu posso vir uma vez na semana? Essa é uma revolução existencial. Eu me dedicar a outra pessoa, eu ser essa ponte, eu tentar enxergar isso. Por que eu não faço isso? Nunca fiz isso. Então eu não consigo me perceber enquanto espírito. Temos essa dificuldade. Uma vez eu me percebo enquanto espírito, uma vez que eu assimilo os ensinamentos de Jesus, não estamos mais falando de Kardec, né? Há 160, 170 anos, estamos falando de Jesus, mais de 2000 anos, né? Uma vez que grande parcela da população diz que amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, por que ainda há pessoas que não têm acompanhantes? Estranho isso, né? Para o mundo, né, ao qual nós estamos, né, em busca de tantas coisas, fora coisas que nós não temos controle, e as coisas que nós podemos ter o controle, mas reverter isso, fazer essa revolução pequena. Não posso ir uma vez por semana, eu posso ir uma vez na vida para ver, Paulo, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? Eu poderia ir uma vez só e refletir uma vez ao mês, tudo bem, nunca fui, seria interessante. Então são diversas as lições que a vida acaba nos apresentando. Ter olhos para ver e ouvidos para ouvir é o desafio de todos nós, porque as ações e os convites de Jesus, os convites dos bons espíritos e principalmente os convites do nosso guia protetor, ele chega a todo instante. É alguém que nos liga, é algo que a gente vê, é alguma coisa que nos chega, é uma mensagem. Cabe nós termos ouvido para ouvir e olhos para ver, para enxergar. O que é que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso transformar isso em lição? Será que eu não posso dar um passo? Mas a gente não tem tempo. É aquela correria disso ou daquilo outro. A gente já faz uma boa ação, já faz uma caridade, já acha que já fez muito, e a gente está esperando só a desencarnação para dizer, quais são meus bônus aqui. Falta tanto, gente. Nós nem começamos ainda. Eu dou palestra, eu faço alguma coisa, mas isso aqui é só um alimento para mim, isso não está me... Isso vai me gerar uma benesse, um benefício, uma vez que eu utilize isso na minha vida. Se eu utilizar isso na minha vida, sim. Mas eu não estou utilizando. Eu dou palestra há 4, 5 anos, mas ainda não compreendo alguém que me abordou na rua. Então
Então eu ainda não consegui compreender. Eu ainda não consegui compreender. Então todos nós que estamos na Terra, matriculados no planeta Terra, porque precisamos das lições advindas de um planeta de provas e expiações. Então se todos nós, pelo menos saímos daqui com essa indagação, esse questionamento, né? O que é que eu tenho que aprender com as lições que a vida tem que estar nos apresentando? Não brigar com as lições, não reclamar, mas sim interagir, porque o sequenciamento da lei de Deus é melhor do que o nosso sequenciamento. E tentar enxergar o outro como um irmão de percurso, porque é um irmão de percurso. Se hoje nós estamos na condição de ajudar, precisamos ajudar, imagina nós estarmos na condição de pedir ajuda. Gratidão a todos vocês.